Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu trouxe esse sapatinho que eu achei bem interessante, tentar passar da melhor forma possível essa receitinha, tá? Com todo amor, com todo carinho, passo a passo bem explicadinho, do jeitinho que vocês gostam, tá? Se você já gostou aqui da nossa peça da aulinha de hoje, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, tá? E compartilhe também esta receita, esse tutorial, para que mais pessoas tenham acesso a esse passo a passo. Bem, esse sapatinho, ele foi feito na solinha de 9 centímetros, que serve em um bebê de 1 a 3 meses de idade, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do bebê. Outra coisa importante, você vai poder reproduzir essa receita em outros tipos de fio também. Então, você consegue reproduzir a mesma receita no fio amigurumi tranquilamente. Só se atente à numeração da agulha para que você consiga o mesmo resultado e o mesmo tamanho. No caso, para mim, eu uso a mesma agulha que eu utilizo para fazer a peça de 9 centímetros no fio mais fino, eu uso para fazer no fio amigurumi também e dá certo, tá? Fica do mesmo tamanho. Aqui a nossa peça, ela é de velcro. Para facilitar a vida, eu coloquei essa alcinha aqui para facilitar também calçar, ó. Esse sapatinho, ele calça como se fosse uma botinha, tá? Não tem abertura, só tem essa abertura aqui, não tem abertura lateral, nada. Aqui a linguetinha também é limitada, ó. Então, calça como se fosse uma botinha. E essa alcinha aqui auxilia muito na hora de puxar aqui na parte de trás para encaixar no pezinho do bebê, tá? E que não é difícil de fazer. Pode ficar despreocupada que essa abertura aqui é o suficiente para poder entrar no pezinho do neném. Bem, então, sem mais delongas, vamos para a nossa lista de materiais. Eu utilizei 2 tipos de cola, a cola de silicone e a cola pega-milk. Eu gosto muito, tá? Para fazer algumas partes aqui, alguma colagem de algumas partes, porque ela não deixa o trabalho ficar rígido. E ela é bem eficiente, cola mesmo, tá, gente? Cola de verdade. A agulha utilizada foi a 2 milímetros. Você vai usar aí a de sua preferência, que dá... vai testar na solinha, ver o tamanho que deu aí na agulha que você tem preferência. Se deu 9 centímetros, continue trabalhando com ela. Senão, aí você modifica a agulha, dependendo aí do tamanho que a sola ficar, ou você precisa apertar um pouco mais o ponto, ou afrouxar um pouco mais para chegar no tamanho, ou trocar a agulha. Bem, as etiquetas são da Cuticuten. Aqui, ó, eu vou usar a tesoura e agulha de tapeçaria para fazer arremate. Eu gosto de usar a agulha número 18, que ela passa bem o fio, tá? E não é muito grossa. Então, vamos usar pra gente arrematar os fiozinhos. As plaquinhas que eu utilizei na nossa peça, elas são lá da JHP Metais, do seu Hermílio. O contato dos fornecedores estão todos na descrição. Esse pezinho molde é da Karina Aviamentos. Tá todos, tanto Cuticuten quanto seu Hermílio e Karina. Você vai achar aqui os contatos todos na descrição do vídeo. Os fios utilizados foram o fio Bela da Pinguim na cor. Aqui tá muito misturado aqui. Não sei, gente, é Saint Clair, tá? Saint Clear, sei lá como é que fala. O fio Bela tem 150 gramas e tem 370 de tex. O fio que eu usei para fazer o corpinho do sapatinho foi o Charme. O Charme tem 378 de tex. Tem 2 milímetros de espessura, tanto o Charme quanto o fio Bela. Os dois têm a mesma grossura, né? Espessura, praticamente a mesma coisa. E o resultado também parecidíssimo. O fio Charme utilizado foi na cor Vim 2012. É o azul quente, tá? Gente, sem mais delongas, já vamos já para nossa aulinha. Acredito que eu tenha passado todos os materiais para vocês. Eu não utilizei palmilha, uso sola dupla. Essa sola tem 54 pontos para quem tiver curiosidade, porque é uma sola bem versátil, que você consegue produzir ela
tanto no fio mais fininho quanto mais grossinho, tá? E você trabalha tranquilamente, sem precisar forçar muito aí suas mãozinhas. Só uma última coisinha, se você tem interesse em fazer o meu curso do tênis tipo All Star, modelo cano curto no tamanho adulto, que é a grade completa, e por enquanto ainda está no modo vitalício, eu estou fazendo uma super promoção, é a última do ano, no valor que está, não tem como, gente, não tem como eu repetir, vai ser uma oportunidade única que eu vou dar para quem tem vontade de fazer o meu curso e ainda não pôde por conta do valor, que não é um valor muito alto, mas eu entendo que para algumas pessoas é. Então, eu deixei o curso praticamente com um valor simbólico. Então, aproveita que vai ser só até o finalzinho do ano e eu não vou repetir nunca mais essa promoção. Vocês podem ter certeza que ou o valor do curso vai voltar para o normal ou vai aumentar, tá? Porque ele vai sofrer atualizações no próximo ano, então eu não posso de jeito nenhum continuar cobrando o mesmo valor que estava anteriormente. Então é isso, vamos para a nossa aulinha. Link do curso também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Iniciando a nossa sola, eu vou fazer o nó inicial. E um total de 17 correntes. 3, 4, 5. Pronto, feito as 17 correntes, eu laço a agulha, vou pular 1, 2 correntes e vou fazer 2 meio pontos altos na minha terceira corrente. Vou marcar aqui na segunda corrente que eu pulei, porque ela está representando um meio ponto alto. Na verdade, temos 3 meio pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Então, eu vou contar 1, 2, marco dentro da segunda corrente e vou seguir fazendo 5 meio pontos altos, um para cada corrente. Pronto, fiz os 5 meio pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos altos. Um para cada corrente seguinte. Quando eu tiver aqui os meus 8 pontos prontos, eu retorno com vocês. Vai sobrar uma corrente no final. 8 pontos altos prontos e agora na última corrente vamos fazer 8 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Já tenho 2, 3 e assim vou seguir até ficar com 8 pontos. Pronto, agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada laçadinha restante das correntes aqui desse lado. Vai dar exatamente em cima, um ponto em cima de cada ponto que a gente fez no lado anterior. 8 pontos altos. Um para cada pontinho de base. Eu vou seguir aqui fazendo os meus 8 pontos e já retorno. Já fiz os meus 8 pontos altos e agora vou repetir a sequência de 5 meio pontos altos. Eu esqueci de avisar a vocês que é bom aproveitar para poder já ir arrematando o fiozinho que estava aqui. Mas, enfim, vamos seguir aqui com os nossos 5 meio pontos altos. Feitos 5 meio pontos, agora a gente vem aqui, ó, naquele mesmo lugar onde já temos 3 meio pontos, vamos fazer mais 3 meio pontos. 1, 2 e 3. E para finalizarmos a carreira, vamos unir aqui exatamente onde temos o marcador com um ponto baixíssimo. Então, eu insiro a agulha, laço, busco o fio e passo por dentro da alça que estava na agulha. Fizemos um ponto baixíssimo para unir a carreira. Enfim, agora vamos iniciar a segunda carreira.
Faremos aqui uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Laço a agulha, vem aqui no mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, onde a gente tem esse buraquinho, fica logo após essa laçada aqui de lateral que a gente tem, tá? Ou melhor, lateral não, horizontal. Agora a gente vai fazer 2 meio pontos altos aqui, no mesmo lugar. Fizemos um aumento. Eu vou pegar o marcador, aqui a gente tem a corrente que fizemos para dar altura para o primeiro ponto e logo acima as 2 laçadinhas correspondentes ao primeiro meio ponto alto. Eu coloco a minha marcação exatamente aqui. Vai facilitar a união da carreira depois. A segunda alça de 2 alças de ponta fica assim, ó, uma alcinha mais acima, outra mais abaixo. Eu faço assim com a agulha que facilita pegar nas 2 alças. Vou fazer um aumento de meio ponto aqui também. E no próximo meio ponto alto, a gente faz mais um aumento de meio ponto. Ficamos com uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Agora, a gente vai seguir fazendo um total de 6 meio pontos altos. Então, após os 3 aumentos, 6 meio pontos altos. Laço a agulha e vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Já volto com vocês. Feitos 7 pontos altos, agora a gente tem aqui à frente aquele aumento de 8 pontos altos. Para cada ponto desses 8, faremos um aumento de ponto alto. São 2 pontos em cima do mesmo ponto, ó, lá no mesmo lugar. Já tenho um aumento no próximo ponto, faço meu aumento número 2, no próximo, meu aumento número 3, e assim vamos fazer um total de 8 aumentos. Pronto, temos aqui 8 aumentos de meio ponto, de pontos altos, tá? Faremos agora uma sequência de 7 pontos altos. Então, após os 8 aumentos, 7 pontos altos. Pronto, temos aqui os nossos 7 pontos altos e agora faremos 6 meio pontos altos. Eu concluindo os meus 6 pontos, retorno com vocês. Prontinho. E aqui nós temos os 3 pontos finais. Vamos fazer em cada ponto um aumento de meio ponto alto. Já fiz um aumento, 2 e 3. E para finalizarmos, vamos unir com um ponto baixíssimo, exatamente aqui onde marcamos. Finalizamos a segunda carreira. Agora, a gente vai iniciar a nossa terceira e última carreira. Uma corrente no mesmo lugar, aqui, ó, no buraquinho onde nós fizemos a união da carreira, faremos um ponto baixo. Vou marcar, como já vim fazendo nas demais carreiras, aqui nas 2 alças do primeiro ponto baixo. Ignora a corrente e usa aqui as 2 alcinhas para você colocar o seu marcador. Após, a gente vai circular toda a sola com pontos mais soltinhos, ó. Vamos fazer no total 54 pontos baixos. Para você que está usando fio amigurumi, não precisa soltar o seu ponto, porque já vai ficar no tamanho aí certo, trabalha normal. Agora, para você que está usando um fio mais fino, precisa deixar a mão bem levinha para fazer todo esse contorno e a sua sola não ficar emborcada assim, ó, ou menor. Já volto com vocês. Concluídos os 54 pontos, agora a gente vai fazer um arremate um pouquinho diferente. Olha, não vou fazer
a união com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, puxo a linha aqui direto, assim, vira a sola desse jeito. Aqui a gente tem as duas alças que pertencem ao primeiro ponto. Nós vamos inserir a nossa agulha desse jeitinho no segundo ponto, pegando nas duas alcinhas deste segundo ponto. E vai trazer o fio pra cá. Pode retirar o marcador. Inclusive, eu vou pegar esse primeiro pontinho, vou até dar uma baixadinha nele assim. Porque o que nós vamos fazer aqui vai substituir esse ponto, tá? Nós vamos criar duas novas alças que vai pertencer a esse ponto aqui, vai substituir este ponto aqui que nós pulamos. Agora, a gente vem, ó, de baixo para cima, nesse último pontinho, saindo no meio das duas alças deste ponto, exatamente de onde sai esse fio, ó, aqui. E vamos trazer o fio para baixo. Olha, formou duas novas alças. Você vai virar a sua sola, vai puxar assim, ajustando a laçada para ficar do mesmo tamanho das demais. Entra com a agulha por baixo, né, das duas alças e traz o fio para cá. Vem no próximo ponto, leva o fio lá para trás. Só para não desfazer essas duas alcinhas. E assim a gente finaliza trazendo o fio para o centro da sola, mais para o centro, ó. Você pode arrematar com a agulha de tapeçaria, mas eu gosto de fazer o nozinho, porque nós vamos colar a outra sola por cima, não vai aparecer. Fiz o nozinho, segura aqui, puxa. E agora é só cortar o excesso de fio. E assim, temos finalizada a nossa sola de 9 centímetros com 54 pontos. Conferindo as medidas, interna, a gente tem de comprimento 9 centímetros, a frente 5 centímetros e aqui de calcanhar 3,5 centímetros. Para o nosso sapatinho, o nosso modelinho da aula de hoje, nós vamos precisar de duas solas, porque substitui a palmilha, não precisa, né, de usar palmilhinha, e fica, eu acho, mais confortável, tá? Então, vamos usar duas solinhas dessa para cada pezinho. Agora, vamos fazer a união das solas. Vamos passar cola, vou usar a cola de silicone, eu uso passar aqui, ó, dessa margem aqui pra dentro. Eu não passo na beiradinha, porque depois a gente vai precisar tá fazendo a união da sola assim, ó, usando essas laçadas da última carreira aqui de ponto baixo que nós passamos. Então, nessa carreirinha eu não passo cola, tá? Só daqui dessa margem pra dentro. Pronto, já passei a colinha, eu passei nas duas solinhas para poder ficar um pouquinho mais firme. Se você quiser ela menos firme, você passa só em uma das solas, tá? A cola só em uma das solas. E aí, a gente vai acomodando a solinha assim, ó, um ponto na direção do outro, tá? Pra ficar bem certinho na hora que a gente vem passando a costurinha de crochê. Ó, vai deixando o mais certinho possível, vai ajeitando. E é isso, depois que você ajeitou, vai vendo aqui se tá certinho o desenho. Corrige aí enquanto não colou, tá? E depois é só pressionar pra colar de verdade. Tá prontinho a colagem aqui das duas solinhas. Depois que a gente colou as duas solas, nós vamos fazer a união com a linha de crochê. Nós vamos usar a segunda alça da primeira sola e a primeira alcinha da segunda sola, desse jeito. Aí, vai sobrar a primeira alça aqui em cima e a segunda alça aqui embaixo. Então, vamos usar somente as duas alças do meio, ó. Bem assim.
Vamos trabalhar pontos baixíssimos. Eu peguei no meio do calcanhar, mas você pode iniciar em qualquer região aqui que você achar melhor, tá? Busquei o fio, formou a primeira alcinha, já venho pegando as duas alcinhas dos próximos pontos, ó. Deixa pedacinhos de linha para arremate. Vamos fazer nosso primeiro ponto baixíssimo e assim vamos seguir contornando toda a sola. Pontos soltos, não precisa apertar. Quando eu chegar nesse penúltimo ponto, quando eu tiver 53 pontos, eu vou voltar com vocês. Para identificar o primeiro ponto, é só você seguir essa linha. Olha, vai dar exatamente aqui, ó, de onde sai o primeiro ponto. Então, identificando essa pontinha de linha, ela mostra, né, como se fosse uma marcação do início da carreira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar até aqui, ó, que vai dar meu ponto 53, e vou voltar para fazer o ponto 54 com vocês. Prontinho, fiz os 53 pontos. Agora eu venho aqui, ó, corto o fio, deixando sempre um pedacinho grandinho de fio aqui, sobrando, para eu poder fazer o arremate. Olha, eu vou puxar direto. Agora, eu vou entrar aqui, ó, como se fosse fazer um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar, ó. Pegando lá as duas alcinhas no meio, tá? Deixando a alcinha de baixo sobrando. Busco esse fio que estava aqui embaixo para cima, passando ele por dentro da mesma, das duas alcinhas aqui desse penúltimo ponto, ó. Vai sair do mesmo lugar de onde estava já o outro fio. Dois fios saindo do mesmo lugar. Agora, a gente vem aqui, lembrando que aqui eu tenho 3, ó, alcinhas. Então, aqui eu já tenho um ponto feito. Aqui eu tenho um ponto sozinho. Então, aqui na direção dessas 3 alcinhas, ó. 1, 2, 3, é o meu primeiro ponto. Eu vou pegar aqui, saltando essa primeira alcinha aqui, ó. Pega aqui no primeiro ponto. Embaixo, por baixo. Vou trazer o fio que está posicionado lá para fora da sola para dentro e o outro vou levar lá para fora, ó. E ajusta a alcinha. Agora sim, ó, eu tenho o meu ponto formado e agora a gente já tem as 3 alças aqui prontinhas. Esse fio eu vou trazer para a parte de dentro. Você pode arrematar também, se você quiser, tá? Com agulha de tapeçaria. Só peço para que não comprometam essas laçadinhas aqui, ó. Essa terceira alcinha que ficou para a parte de dentro da sola. Porque vamos trabalhar o nosso sapatinho, o corpinho do sapatinho, usando essas alças. Como vocês podem ver, o nosso sapatinho, ele é trabalhado assim, carreiras na vertical. Então, eu vou iniciar todas as carreiras com vocês e só vou falar a quantidade de pontos. Ela são todas em pontos baixos. E então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou estar fazendo assim desse jeito, tá bom? Só vou iniciar e só vou voltar no finalzinho da carreira para a gente ganhar tempo. Antes de iniciarmos o corpinho do sapatinho, nós vamos usar essas alças aqui, ó, essas alcinhas, que ficam mais para a parte externa, tá? A última laçadinha, pra gente trabalhar o corpinho do sapatinho. Ache o meio, geralmente o meio fica entre um e outro ponto, ó, ficou entre esse e esse. Então, eu vou achar o meio. Aí, eu vou pegar a alcinha correspondente a esse ponto do meio. Aqui, eu vou usar essa alcinha aqui, tá? E agora, a gente vai prender o fio. E subir um total de 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Eu vou saltar uma corrente e iniciar 10 pontos baixos a partir da segunda corrente. Então, ignoro essa primeira corrente que eu pulei, porque ela vai servir só para dar a alturinha do ponto. Então, eu conto essas duas alcinhas aqui, ó, como pertencente ao primeiro ponto, tá? Vou deixar esse fio para cá, já vou descer arrematando ele por dentro aqui dos pontos, ó. Em cada corrente, um ponto baixo, total de 10 pontos baixos. Já volto. Chegamos lá no final da carreira, já tenho aqui 10 pontos, vou andar 2 pontos baixos sempre, para poder virar o trabalho. 1 e 2. Viro. Sempre também vou pular esses 2 pontos. Vou iniciar a próxima carreira a partir do terceiro ponto, usando sempre a alça de trás. Subo aqui 10 pontos baixos. Feito isso, no final da carreira, sempre faço uma corrente para virar o trabalho. Agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Sempre que a gente vier aqui de cima para baixo, nós vamos pular o primeiro ponto e fazer um ponto baixo direto no segundo ponto. Essa vai ser a nossa diminuição na parte de cima. Chegando lá embaixo, eu volto com vocês, tá? No total, nós vamos fazer, após a diminuição, 8 pontos baixos. Eu já volto. Lembrando de que vamos usar sempre a segunda alça para dar esse efeito assim de sanfoninha, tá? Já volto. Final da carreira, vamos andar 2 pontos aqui na base. Eu não vou ficar repetindo toda hora, tá, gente? Que tem que andar 2 pontos, porque se passo a passo ele é bem longo. Então, se eu evitar de ficar falando sempre o que vamos fazer até o final até o final aqui, tá? Até chegar aqui no final de todas as carreiras, aí vai ficar muito longo. Então, por isso, eu só vou falar, eu vou descer tantos pontos e vou andar 2 pontos baixos na base, tá? Para facilitar. E aqui também, mesma coisa, pula 2 pontos, iniciando a carreira número 4, a partir do terceiro ponto. Nós vamos subir aqui um total de 7 pontos baixos. E vamos fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Vamos ficar com um total de 8 pontos na carreira. Como eu já estou finalizando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que vai ser a diminuição que a gente vai fazer quando a gente sobe de baixo para cima. Ó, faltam 2 pontos, né? Já temos 7 pontos, vamos fazer uma diminuição. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixo na agulha. Próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Pronto, temos uma diminuição total de 8 pontos. Uma corrente para virar o trabalho. Vamos iniciar a carreira 5. Vamos pular o primeiro ponto, tá? Ignora sempre a corrente. Pulo o primeiro ponto, já vem pro próximo ponto. E vamos fazer um ponto baixo. Após a diminuição, vamos descer mais 6 pontos baixos. No final, ando 2 pontos na lateral e já volto pra gente iniciar a carreira número 7. Perdão, carreira 6. Prontinho, já andei 2 pontos, viro o trabalho, iniciando no terceiro ponto, a carreira número 6, vou subir 7 pontos baixos. Pulo os 2 pontos e subo 7 pontos. Final da carreira, uma corrente, viro o trabalho. Não vou fazer diminuição na carreira número 7, eu vou apenas pular a corrente, ignorar a corrente, como sempre, e iniciar ponto sobre ponto. Total de 7 pontos baixos. No final da carreira, ando 2 pontos na base.
Prontinho, vira o trabalho, iniciando a carreira 8, vamos subir a partir do terceiro ponto, pulando sempre esses dois aqui, que fizemos aqui na base, vamos subir 6 pontos baixos. No último ponto, eu faço um aumento de ponto baixo. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Ficamos com um total de 8 pontos na nossa carreira 8, tá? Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, iniciar a carreira 9. Vamos vir no primeiro ponto baixo e fazer um aumento de ponto. Um aumento de ponto baixo, pegando sempre a segunda alcinha com cuidado. 1 e 2 pontos. Vou descer, após o aumento, um total de 7 pontos. Após, nós vamos andar 2 pontos na lateral. Eu fico com um total de 9 pontos na carreira 9, tá? No finalzinho, eu ando 2 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira 9, já andei 2 pontos na lateral. Mas antes de iniciarmos a próxima carreira, eu venho aqui nas 2 alças do primeiro ponto, que é um ponto, né, onde nós fizemos o aumento, então temos 2 pontos no mesmo lugar. Você vai vir no primeiro ponto de aumento e vai marcar aqui nas 2 alcinhas desse ponto, pra gente ter aqui um lugar ideal pra gente fazer depois um aumento na carreira de contorno, de uniformização, tá? Então, vamos deixar marcadinho para facilitar a nossa vida. Vira o trabalho, iniciando agora a nossa carreira 10. Nós vamos, a partir do ponto 3, tecer um total de 7 pontos baixos. Já volto. Aqui no final, me restaram 2 pontos. Exatamente aqueles 2 pontos de aumento. Nós vamos fazer a diminuição aqui, usando as 2 alcinhas desses 2 pontos. Pronto, diminuição feita, uma corrente, vira o trabalho. A carreira 9 ficou com um total de 8 pontos. Agora, vamos iniciar a carreira 11 fazendo uma diminuição. Vamos pular o primeiro ponto e iniciar a partir do ponto 2, um ponto baixo. Temos uma diminuição e vamos descer mais 6 pontos baixos. Após completarmos os 6 pontos, vamos andar 2 pontos baixos na base. Já volto. Pronto, viro o trabalho. Fiquei com um total de 7 pontos na carreira 11, tá? Após completar esses 7 pontos, são 2 pontos na base, vamos, a partir do ponto 3, iniciar a nossa carreira número 12, aonde vamos subir aqui 5 pontos baixos. Já volto. No final da carreira, sobram 2 pontos, vamos usá-los para fazer uma diminuição. Ficamos aqui, então, contando com um ponto de diminuição com um total de 6 pontos. Uma corrente, vira o trabalho, carreira 13. Vamos iniciar aqui uma diminuição. Vamos pular o primeiro ponto. No segundo ponto baixo, vamos fazer direto um ponto baixo, que vai ser a nossa diminuição. Após a diminuição, descemos mais 4 pontos, vamos ficar contando com a diminuição com um total de 5 pontos. Já volto para a gente iniciar a carreira número 14. Pronto, já andei 2 pontos na base, viro o trabalho. Na carreira número 14, nós vamos subir 3 pontos baixos a partir do ponto 3. 1, 2, 3 e vamos usar os 2 pontos que sobraram para fazer uma diminuição. Prontinho, ficamos com um total de 4 pontos na nossa carreira 14. Uma corrente, vira o trabalho e agora, da carreira 15 até a carreira número 39, nós vamos trabalhar somente 4 pontos baixos. No caso, vamos descer
aqui na carreira 15, 4 pontos, andar 2 pontos baixos na lateral, sobe os 4 pontos. Depois, mesma coisa, 4 pontos até a carreira 39. Eu vou voltar quando tiver completado todas as minhas carreiras. Para você se certificar de que está contando certo, eu vou contar aqui com vocês, ó. Aqui a gente tem uma carreira, aí tem a valinha, ó. Essa valinha faz divisão entre uma carreira e outra, e essa linhazinha que se formou aqui, ó, como eu posso dizer, essa nervurinha faz divisão entre uma e outra carreira também. Então, aqui a gente tem uma carreira, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu contei errado, mas temos aqui... Ah, não, tá certo. A carreira 15 eu ainda não iniciei. Isso, temos 14 carreiras aqui, tá? Eu vou voltar na carreira número 39. Mais uma observação importante. Sempre faz uma corrente quando você chegar aqui, tá? Quando você subir. Independentemente do que vai fazer após, se é um aumento ou se é uma diminuição, sempre faz uma corrente para virar o trabalho. Eu já volto. Cheguei, então, no final da carreira número 39, já andei 2 pontos na lateral, viro o trabalho, iniciando a carreira número 40, vamos subir a partir do ponto 3, 3 pontos baixos. 2, 3, no ponto 4, iremos fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Uma corrente, vira o trabalho, ficamos aqui na carreira número 40 com um total de 5 pontos. Vira o trabalho, vamos fazer um aumento de ponto baixo no primeiro ponto. Fazemos 1 e 2 pontos no mesmo ponto e vamos descer 4 pontos, andar 2 pontos na base. Vamos ficar com um total de 6 pontos na carreira 41. Pronto, já andei 2 pontos, viro o trabalho, iniciando a carreira número 42, a partir do ponto 3, subimos 5 pontos baixos. No próximo e último ponto, vamos fazer mais um aumento. Ficamos com um total de 7 pontos na nossa carreira 42. Vamos fazer uma corrente, vira o trabalho. Na carreira 43, nós vamos iniciar fazendo um aumento no primeiro ponto. E vamos descer um total de 6 pontos baixos. Ficaremos com 8 pontos na nossa carreira 43. Vamos andar depois 2 pontos na lateral. Pronto. Esqueci até de andar 2 pontos na lateral. Ficamos com 8 pontos no total. Andamos 2 pontos baixos na lateral. Vira o trabalho e vamos iniciar a carreira 44 a partir do ponto 3. Subimos um total de 7 pontos baixos, sobra um pontinho no final da carreira. E aqui no último ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Ficamos com um total de 9 pontos. Uma corrente, vira o trabalho. Antes, nós vamos marcar aqui no nosso ponto 9. Exatamente aqui no último pontinho, a gente deixa o marcador. Lá no último ponto, você coloca o marcador com um jeito. Se não tiver marcador, você pode usar pedacinhos de linha que funciona também. Agora, viramos o trabalho, vamos iniciar a carreira 45. Nós vamos fazer uma diminuição, vamos pular o primeiro ponto baixo, lembrando que aqui é corrente. Vamos ignorar a corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto,
faz um ponto baixo. E vamos descer após a diminuição, mais 7 pontos baixos. Após os 7 pontos, vamos andar 2 pontos na lateral. Ficaremos com 8 pontos baixos no total, até aqui, tá? E depois vamos fazer mais 2 só para andar ali e virar o trabalho. Prontinho, finalizada a carreira 45, vamos virar o trabalho e iniciar a carreira 46. Já andei 2 pontos na lateral, iniciando a partir do ponto 3, 6 pontos baixos. Sobram 2 pontos no final da carreira sem fazer. Pronto, e no final da carreira vamos fazer a nossa diminuição de ponto baixo. Prontinho, uma corrente apertadinha. Ficamos com um total de 7 pontos. Vira trabalho. Vamos iniciar a nossa carreira número 47. Vamos somente repetir ponto sobre ponto. Total de 7 pontos baixos. Após fazer os 7 pontos, vamos andar 2 pontos aqui na lateral ou na base. Pronto, já concluí os 7 pontos. Esqueci de andar os 2 pontos na base. Não tem problema, eu faço agora. Viro o trabalho e agora a gente vai subir também na carreira 48, 7 pontos baixos. A partir do ponto 3, iniciamos mais 7 pontos baixos. Eu já volto. Pronto, feitos 7 pontos, agora fazemos uma corrente, vira o trabalho. E na nossa carreira número 49, vamos iniciar a carreira já aqui com um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo lugar, lá na mesma laçadinha. E vamos descer após o aumento, 6 pontos baixos. Já volto. Prontinho, ficamos com 8 pontos no total e já andei 2 pontos na lateral. Viro o trabalho, iniciando a carreira número 50. Vamos iniciar a partir do ponto 3, um total de 7 pontos baixos. E no último ponto, nós vamos fazer, no ponto que sobrar, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Olha aqui, ó. Já temos os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 7. E no último pontinho, vamos fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Gente, não repara não que são os vizinhos aqui falando e meus filhos também estão em casa, tá? No final da carreira, uma corrente apertadinha. Ficamos com um total de 9 pontos. Vira o trabalho. Vamos ignorar a correntinha e vir direto no primeiro ponto e fazer um aumento de ponto baixo. Após o aumento, nós vamos descer aqui um total de 8 pontos. E depois de fazer os 8 pontos, com o aumento, vamos ficar com 10 pontos. Vamos andar aqui na base 2 pontos baixos. Prontinho. Já até esqueci de andar os 2 pontos, mas não tem problema. Já tenho os 10 pontos baixos, usando 2 pontos na base. Viro o trabalho, iniciando a carreira número 52. A partir do ponto 3, vamos subir aqui os 10 pontos baixos novamente. Ponto sobre ponto, usando a segunda alcinha. Final da carreira 52, uma corrente, vira o trabalho. E aqui vamos descer novamente 10 pontos baixos. Essa aqui é a nossa última carreira. A carreira número 53. Vamos descer 10 pontos baixos. Eu já volto. Bem, aqui, ó, no finalzinho, nós vamos andar. Se tiver sobrado uma alcinha só, você vai andar uma alcinha. Se tiver sobrado 2, você vai subir. Vai andar 2 pontos baixos nessas alcinhas que sobraram, tá? Aí você vai observando aí pra ver se pra você sobrou 2 ou uma alcinha só livre. Aí não tem problema, andou 2 alcinhas, agora a gente vai começar a fazer a união aqui.
pegando aqui, ó, na alcinha correspondente ao primeiro ponto, olhando assim de baixo para cima. E aqui, ó, na alcinha de baixo do primeiro ponto, também, ali do outro lado. Só deixa eu passar o fio aqui pra fora, pra ficar mais fácil, ó. E passa direto o fio aqui pela alcinha. Vamos fazer pontos baixíssimos. E aí, você pode juntar assim pra facilitar, ó. Aí, você entra na próxima alcinha, pega aqui na próxima alça e aqui na alça de baixo, do outro lado. Eu vou fazer assim desse jeito, mas você pode costurar com agulha de tapeçaria. Aí já fica ao seu critério o método que você vai usar para poder unir as duas partes. Eu vou terminar de costurar, vou chegar até aqui e já volto. Prontinho, cheguei aqui no finalzinho. Ó, já fiz toda a costura. E agora a gente vai começar a fazer a carreira de acabamento já, tá? Ó, e ficou assim por enquanto. Vou fazer uma corrente, não corto o fio. Deixa eu só ajustar essa linha e cortar o excesso. Enfim, agora a gente faz a corrente e já começa aqui, esse próximo buraquinho, fazendo um ponto baixo. Ó, aqui na direção dessa coluna aqui, antes da nervurinha, a gente faz um ponto baixo. Aí, depois da nervurinha, a gente sabe que tem outra coluna. Vamos fazer um ponto ali. Então, para cada coluna, a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, já fizemos aqui, vamos vir para o outro conjunto de colunas, ó. Um ponto baixo na direção de cada coluna. Vai dar um ponto antes da nervurinha e um ponto depois da nervurinha. Só não vamos fazer ponta aqui nessa valinha, tá? Nesse meio. Chegamos aqui, ó, aonde a gente tem marcado, né? Deixa eu só observar direitinho aqui para não ensinar errado. Isso mesmo. Aí, aqui, ó, vamos entrar exatamente onde temos o marcador. Vamos fazer 3 pontos baixos. Reserva o marcador que você vai usar ali de novo. Vamos fazer 1, 2. Gente, esse fio nessa parte ele tá muito torcido, ó. Mas eu não vou desperdiçar. 3 pontos. Aí, nós vamos vir aqui nesse ponto do meio e deixar marcadinho, porque aqui é para formar a quina, né? Agora, a gente vai começar a descer. E vamos fazendo desse jeitinho até chegar aqui nesse marcador. Onde tem o marcador, vamos repetir o mesmo. Vamos fazer 3 pontos e deixar marcado no ponto do meio. E vamos chegar aqui nesse último pontinho. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer o arremate aqui, ou a próxima etapa. Eu vou ver aqui que vai ser mais fácil pra vocês. E volto aqui pra gente dar continuidade. Pronto, finalizei, ó. Eu fiz o mesmo processo aqui desse lado. E ali, finalizamos todos os pontos. Agora, a gente corta o fio. Olhem, eu não emendei aqui com ponto baixíssimo, tá? Cortei, agora eu puxo o fio assim direto, viro a peça, pulo as 2 alcinhas do primeiro ponto, entro nas 2 alças do segundo ponto, busco o fio pra dentro e agora volto aqui, ó, no último pontinho, entrando de baixo pra cima, no nozinho do ponto, ó, são 2 nozinhos. Aqui e aqui, opa, ó, de baixo pra cima, entrando lá, nozinho saindo com o fio exatamente, saindo com a agulha exatamente onde a gente tem esse fio, busco o fio pra baixo, e aqui já formou essas 2 salsinhas novas aqui,
ajusta e vamos agora arrematar, entrando no meio, por baixo das duas alças novas, traz o fio pra cá e entra no ponto anterior, nas duas alcinhas do ponto anterior, leva o fio pra lá. Você pode vir de novo, ó, um ponto à frente, trazer o fio pra cá. Pronto, agora tá bem arrematadinho aqui, tá? Vamos vir agora pra parte da frente. Nós vamos fazer toda essa parte aqui até a linguetinha. Vamos iniciar a frente a partir desse ponto marcado. Vamos trabalhar aqui, ó, na segunda alça de todos esses pontinhos até chegar nesse último pontinho marcado aqui, tá? Bem, vamos prender o fio. Pode retirar o marcador. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Essa carreira será toda em ponto baixo. Um ponto baixo. E agora, a gente começa já escondendo esse fio e vamos dar sequência a mais 8 pontos. Total de 9 pontos, contando com esse primeiro, tá? Então, já temos 2, 3 e assim até completarmos 9. Já tem os 9 pontos. Agora, a gente vai iniciar uma sequência de 10 diminuições de ponto baixo. Aquela diminuiçãozinha normal. A gente entra no próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha. No próximo, repete o mesmo. Ficamos com 3 alças. Agora, laça o fio e passa por dentro aqui das 3 alças. Uma diminuição. Eu vou fazer mais 9 diminuições do mesmo jeitinho. 2, 3. Quando eu tiver já aqui as minhas 10 diminuições, eu volto com vocês. Pronto, já tenho as 10 diminuições e agora nós vamos fazer mais 9 pontos baixos normais. O ponto 9 vai dar exatamente aqui, nesse último pontinho. Se der a mais, que pode fazer uma diminuição, tá? Fiz aqui meu último pontinho, meu ponto 9. E aqui a gente faz uma corrente bem apertadinha e corta o fio. Essa carreira, eu não vou contar quando eu estiver fazendo aqui a parte interna, tá? Então, a partir de agora que eu vou começar a contar carreira 1, carreira 2, para facilitar a nossa vida e não trazer confusão. Contando, então, com as diminuições também, ficamos com um total de 28 pontos. Agora, nós vamos andar aqui, contando daqui para cá, 14 pontos. O ponto 14 deu exatamente aqui. Eu vou andar mais um pontinho para cá. Eu vou inserir aqui a minha agulha no ponto 14, né? Contei, deu 14 aqui. E aí, vamos prender o fio desse jeitinho. Faço uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo lugar onde eu prendi o fio. Assim, uma correntinha bem apertadinha e um ponto baixo. Aqui nós vamos usar as duas alças dos pontos para trabalhar toda essa parte que eu estou iniciando agora. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos principais aqui. E para a gente virar o trabalho e iniciar a próxima carreira, nós vamos sempre andar 2 pontos na lateral. 1 e mais 2. E mais 1, 2. Então, aqui, ó, nós ficamos com 2 pontos principais e andamos mais 2 pontos baixos para virar o trabalho. Vamos iniciar a carreira 2, pulando um ponto no segundo ponto. Nós vamos fazer nosso primeiro ponto baixo da carreira. Vamos ficar com 3 pontos no total.
E para virarmos o trabalho, como sempre, andamos 2 pontos baixos na lateral. Viramos o trabalho. Agora, aqui, na carreira 3, nós vamos iniciar o primeiro ponto a partir do ponto 3. Vamos repetir a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. 3 pontos baixos. Vamos andar 2 pontos baixos na lateral. 1 e 2. Vira o trabalho. Na carreira 4, nós vamos iniciar a carreira a partir do ponto 2. Vamos ficar com um total de 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Andamos 2 pontos na lateral. 1, 2, vira o trabalho. Vamos pular agora 2 pontos e voltar aqui com os nossos 4 pontos na carreira número 5. Andamos 2 pontos na lateral. 1, 2, vira o trabalho. Na carreira 6, a gente inicia o primeiro ponto a partir do segundo ponto. Pula 1 ponto e no ponto 2 iniciamos um total de 5 pontos baixos. 4 e 5. Vamos andar 2 pontos na lateral. 1 e 2, vira o trabalho. Na carreira 7, a gente inicia o ponto saltando os 2 pontos. E a partir do ponto 3, vamos fazer nossos 5 pontos. 3, 4 e 5. No final da carreira, a gente vai andar 2 pontos baixos. Eu já vou pegar esse fio e deixar ele pra cá, que eu já vou arrematando. Já fiz um ponto baixo, vou fazer mais um ponto, só para virar o trabalho. Vamos iniciar agora a carreirinha 8, a partir do segundo ponto. Então, eu pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, vamos iniciar o total de 6 pontos baixos. Pronto, no final da carreira, andamos 2 pontos. Vira o trabalho, carreira 9, pulamos os 2 pontos, no ponto 3, vamos repetir os 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Andamos 2 pontos na lateral, vira o trabalho, vamos iniciar a carreira número 10, pulando o primeiro ponto, no ponto 2, iniciamos 7 pontos baixos, eu já volto. Prontinho, feitos 7 pontos, final da carreira, vamos andar 2 pontos, virar o trabalho, iniciar a partir do ponto 3, os 7 pontos novamente. Então, pulamos 2 pontinhos no início, vamos fazer aqui 7 pontos baixos. Prontinho, no final da carreira, vamos andar 2 pontos baixos. 1 e 2. Vira o trabalho. A partir do segundo ponto, nós vamos iniciar aqui os 8 pontos baixos. Pula 1 no segundo ponto, iniciamos 8 pontos. Já volto. Prontinho.
no final da carreira, vamos andar 2 pontos baixos. Viramos o trabalho. Essa carreira que acabamos de fazer foi a carreira número 12. E agora, vamos iniciar a carreira 13. Vamos pular 1, 2 no terceiro ponto. Vamos fazer 8 pontos baixos. Pronto, aqui no final sobrou apenas um pontinho, então a gente anda um ponto apenas. Vira o trabalho, vamos pular esse ponto que a gente andou aqui na lateral e vamos voltar aqui a carreira número 14, fazendo 8 pontos baixos novamente. Prontinho, aqui, ó, nós temos um ponto sobrando também. Nele, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vira o trabalho, estica um pouquinho o fio. Você vai andar um ponto baixíssimo, pulando esse que você acabou de fazer. Vem aqui no ponto baixo, faz um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Temos um ponto já. Vamos tecer mais 7 pontos e na carreira 15... vamos ficar com um total de 8 pontos baixos. 7 e 8. Aqui no final da carreira, nós vamos fazer o seguinte, eu já vou começar a fazer esse acabamento aqui, ó. Todo esse acabamento nessa parte, tá? Então, eu já vou aproveitar e já vou iniciar aqui, ó. Venho aqui para essa próxima valinha e faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, novamente, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Só para trazer o fio para cá. E aqui, ó, nós vamos fazer assim com o sapatinho e vamos começar a trabalhar nessas alcinhas. Pontos baixíssimos também, ó. Desse jeito. Vamos circular todo o sapatinho. Todo sapatinho não, toda essa parte onde a gente tem essas alcinhas sobrando, fazendo desse jeito. Olha. Ó, vai ficando assim, tá? Eu já volto. Cheguei na última laçadinha aqui livre, já fiz meu último ponto baixíssimo. E aqui agora, ó, nós vamos vir nessa valinha, vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó, vamos dar um jeitinho de fazer um ponto baixo aqui. E aqui, já temos o ponto, com as duas alcinhas do ponto. Aí, vamos seguir fazendo ponto baixo até aqui, ó, nesse penúltimo ponto baixíssimo. Vamos usar essas duas alcinhas para fazer o nosso penúltimo ponto. E aqui, nesse último, onde a gente tem essas duas alcinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo só para encerrar a carreira, tá? Eu já volto com vocês. Olhem, como eu falei, ó, aqui nesse último ponto baixíssimo, antes da gente vir aqui para aquelas alcinhas, a gente faz um ponto baixíssimo, finalizando essa parte aqui da linguetinha, tá? Agora, a gente já vem aqui, ó, descendo pra cá, pra parte de trás, pegando nas duas alças dos pontos. E vamos fazer assim, ó, pontos baixíssimos também, bem folgadinhos, para não tirar a elasticidade aqui, tá? Ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho, pegando nas duas alças, ó, desse jeito. Aí, eu vou dar continuidade toda a minha carreira. E quando eu chegar aqui, nesse último ponto, eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui no último ponto. E pra gente fechar bem bonitinho, eu vou dar um jeitinho de pegar aqui, ó, por baixo, bem lá no... Aqui onde a gente tem o início aqui daquele pontinho baixíssimo. Bem aqui na emenda, eu vou fazer o ponto baixíssimo ali, pra ficar bem bonitinho aqui esse acabamento, ó. Ficar fazendo o biquinho, né, aqui
bem certinho. Eu vou cortar o fio, deixando um pedacinho grande de linha, para eu fazer um arremate. Para ficar mais esteticamente mais bonitinho, eu vou dar um jeitinho de trazer esse fio pra cá, de maneira que não fique feio essa emenda aqui que a gente vai fazer. Ó, vou levar ele lá pra parte de dentro, não vai aparecer, ó. E aqui, eu já aproveito, vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e vou arrematar aqui pela linguetinha mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de arrematar os meus sapatinhos, tá? Esses fiozinhos. Bem, eu vou descer aqui, que eu acho que vai ficar melhor, nessa parte aqui. Mas você pode arrematar onde você achar melhor, ó. Pego no meio da trama, levo o fio pra lá. O fio saiu aqui, eu vou pegar uma laçadinha à frente e faço pelo menos a metade do percurso de volta. E está arrematado o fio. É só cortar o excesso. Aqui, ó, esse fio, eu vou deixar ele pra cá, eu só vou dar um nozinho, porque depois a gente vai fazer essa tirinha do calcanhar que vai tampar. Então, eu só faço assim, ó, trazer ele um pouquinho pra baixo, dou um nozinho, desse jeito, seguro bem aqui, no início aperto, e aí corta excesso. Deixa sempre um pedacinho assim de linha grandinho, para depois você passar uma colinha e fixar bem esse nó. Bem, agora nós vamos para a segunda parte desse acabamento aqui na parte da linguetinha, tá? Por enquanto ela está ficando assim. Bem, eu vou começar aqui, ó, daqui pra lá, tá? Assim, pegando nas duas alças do primeiro ponto aqui dessa carreira reta da parte de cima da lingueta, pegando nas duas alças dos pontos, nós vamos começar a fazer esse contorno aqui, esse pontilhadinho. Depois nós vamos descer fazendo aqui o mesmo contorno aqui, tá? Então, vou buscar o fio, nós vamos daqui pra lá. É um pouquinho chatinho de fazer essa parte, mas dá certo, tá? Aqui deixa o pedacinho de linha, como sempre, e vamos fazer pontos baixíssimos. Só pegar direitinho aqui o fio, ó, usando as duas alças, vamos contornar. Chegando aqui no finalzinho, nesse último pontinho, eu volto. Pronto, fiz aqui meu último ponto baixíssimo. E agora, a gente precisa trazer esse fio pra cá, pra baixo, pra parte de baixo. Só que eu não vou começar aqui assim direto, não. Eu vou ver um ponto aqui, ó, na lateral, que tá na direção dessa carreira. Então, eu vou descer mais um pontinho, só pra facilitar essa transição, essa parte aí, de levar o fio aqui pra parte de baixo, tá vendo? Ó, já ficou mais na direção dessa carreira. Bem, pra trazer o fio aqui pra parte de baixo, para não dar esse volume que deu aqui nesse aqui, por exemplo, que eu passei por cima mesmo e ficou meio estranho, né? Então, para não acontecer isso, eu alargo um pouco, vou alargar essa laçada, vou entrar aqui, ó, no primeiro espaço onde eu vou trabalhar, que nós vamos pegar exatamente no mesmo buraquinho aonde nós trabalhamos essa primeira carreira de pontos baixíssimos. Vamos repetir ali essa mesma carreira, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro espaço onde eu vou trabalhar esse meu primeiro ponto. Assim, vou entrar direto pra lá pro fundo. Vou resgatar esse fio. Ó, aí eu já consegui trazer o fio pra cá. Vou puxar aqui pra regular a laçadinha e começo a trabalhar toda a minha carreira, ó. Assim.
Vamos trabalhar mais uma carreirinha de pontos baixíssimos aqui por cima da que já existe. Olha, eu chegando aqui no último pontinho, volto com vocês. E vai ficar assim, desse jeitinho. Já volto. Prontinho, fiz todo o meu contorno. Olha, cheguei aqui, corto o fio. E aí, nós podemos arrematar, tá? Eu vou trazer esse fio aqui, bem aqui pra trás, aonde a gente tem esse início, pra ficar bem bonitinho. Ó. E esse outro eu também levo lá pra trás. Eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho ali da frente, eu vou levar, passar ele mais uma vez. Aqui no mesmo lugar, não tem problema. Ó. E agora sim, eu vou arrematar esses dois fios daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Agora, vou usar essas carreirinhas aqui mesmo, tá? Com cuidado pra não aparecer aqui na frente, tá? Então, pegue bem, com bastante cuidado, pra não aparecer fio dessa cor mais clara aqui na parte da frente. Eu já volto. Bem, por enquanto ficou assim, ó, o nosso sapatinho. Aqui já tá com o contorno. Vamos fazer esse contorninho da parte aqui do calcanhar, da curvinha, da lateral e do calcanhar. Mesmo ponto, ponto baixíssimo. Eu vou iniciar aqui, ó, pegando bem no iniciozinho mesmo, aqui dessa parte, tá? E vamos trabalhar pontos baixíssimos também, usando as duas alcinhas dos pontos. Perdão, gente. Duas alcinhas não, nós vamos trabalhar abaixo da carreira de ponto baixíssimo que nós passamos aqui, ó, lá nos mesmos buraquinhos, ó. Tá difícil mostrar que eu mudei a posição aqui da câmera, até eu me acostumar. Tá vendo? Exatamente onde a gente tem esses pontilhadinhos, vai ser aonde nós vamos inserir a agulha. Tem os furinhos certinhos, ó. Tá vendo? Não tem como errar. Então, aqui será feito a nossa carreira de ponto baixíssimo, até chegar lá do outro lado. Ó. Vamos seguindo aí os furinhos que não tem erro. Deixa eu acertar aqui. Acho que peguei no lugar errado. Ó, eu peguei até o fio, a pontinha que era pra deixar pra arremate. Olha, aí vai ficando assim. Então, eu vou fazer todo o contorno. No caso, esses pontilhadinhos vão ficar abaixo dessa carreira de ponto baixíssimo que a gente passou na mesma cor aqui do corpinho do sapatinho, tá? Já volto. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da carreira. E aqui a gente vai cortar o fio antes de tirar a agulha, ó. Corta o fio, deixa o pedacinho grandinho para arremate. E agora é só você dar o jeitinho aí de arrematar. Aqui, como finalizamos a carreira, sempre fica desse jeito. Então, você pega, ó, dá um jeitinho de entrar com o fio e uma outra laçadinha para esse fio não se desfazer, ó. Aí, você vai arrematar aí aonde você achar melhor, tá bom? Tanto esse aqui, quanto esse fio. Arremata com cuidado. Esse outro fio, você traz aqui também com cuidado para a parte de dentro. Não tem problema sair com ele no mesmo lugar. Ele vai desfazer só uma perninha de linha, mas não desfaz o pontilhadinho. Então, traz ele aqui para dentro e arremata aí também. Eu já volto. Agora, nós vamos fazer a tira do velcro. Essa tirinha aqui da frente, tá? Vou fazer ela com 4 pontos. No total. Aqui a gente vai trabalhar os primeiros 4 pontos em relevo. Então, eu vou dar esses primeiros passinhos aqui. Vou entrar nesse próximo, pegando bem aqui na base, onde a gente terminou a carreira essa carreira assim, subindo, né, da lateral. Ó, bem aqui onde eu fiz os pontos baixos, a gente sempre vai ter o furinho. Então, eu pego ali. Né? Lembra que a gente passou uma carreira de acabamento? Depois que finalizamos todas as carreirinhas na vertical,
Então, na base desses mesmos pontos baixos, tem os furinhos ali, onde a gente vai pegar para poder fazer os nossos pontos. Vamos fazer 2 correntes para representar o primeiro ponto baixo da carreira. 1 e 2. O segundo ponto, a gente já pega aqui onde a gente saiu para fazer o primeiro ponto, ó, e sai um buraquinho à frente. Deixa o fio para cá para você já aproveitar e ir arrematando ele. Olha, aí aqui eu já faço o meu segundo ponto baixo. Para fazer o próximo, a gente entra no mesmo lugar aonde fizemos o primeiro ponto. Deixa eu só acertar aqui. Olha, entrando aqui no mesmo buraquinho onde a gente saiu para fazer o primeiro ponto e saindo um buraquinho à frente. Aí já vamos fazer o terceiro ponto e agora o último ponto. Entrando onde saímos para fazer o ponto anterior, saindo um espacinho à frente, um buraquinho à frente. Se você achar difícil do jeito que eu expliquei, é só você fazer a carreirinha o mais reto possível que você conseguir, pegando aí 4 pontinhos, fazendo 4 pontinhos, tá? Pronto, virei. E agora a gente vai repetir os 4 pontos. Eu não vou fazer corrente para virar o trabalho, eu já viro e já inicio ponto sobre ponto. Viro o trabalho, ponto sobre ponto. Aqui eu já estou na carreira 3. No total, nós vamos trabalhar 18 carreiras de 4 pontos baixos. Vou voltar quando tiver as minhas 18 carreiras prontinhas. No final da carreira 18, eu faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio. Deixa um pedacinho de linha para você fazer um arremate aqui, tá? Você vai arrematar pelo lado avesso. No caso, é esse aqui, tá? Depois você vem dar um jeitinho de arrematar, que a tirinha vai ficar assim, ó. E vamos colar o velcro aqui depois, aí não vai aparecer, tá? Então, tá pronta aqui a nossa tirinha. Para fazer a tira, no caso aqui é para o pé, essa aqui é para o pé direito. Para fazer pro pé esquerdo, você só vai mudar o lado, vai repetir o mesmo, tá? Que fizemos ali, vai mudar o lado e o sentido que você vai trabalhar. No caso, você vai, ó, pular esse primeiro buraquinho, aí vai vir pra cá, contando 1, aí 2, 3 e 4. Aí vai iniciar daqui, ó, pegando assim, subindo 4 pontos em relevo, tá? Tem que sobrar esse espacinho aqui, pra você ter o mesmo, para ficar do mesmo jeito que ficou esse aqui, tá bom, gente? Bem, para fazer a carreirinha do calcanhar, nós vamos tomar como referência essa emenda. Vamos pegar um furinho antes da emenda e sair mais ou menos aqui, ó, no início dessa parte onde a gente tem todas essas nervurinhas, ó. Aqui no meio, a gente vai ter que fazer um ponto, então tem que deixar o espaço que dê para você pegar aqui em relevo e fazer um ponto bem aqui no meio. E aí, a gente vai prender o fio. Eu peguei um pouquinho aqui pra cima, ó, porque pra não dar muito volume aqui na parte de baixo. Peguei meio centímetro acima. Ó, vou fazer 2 correntes representando o primeiro ponto baixo. 1, 2, em relevo. Entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio aqui à frente. Peguei bem aqui no meio, tá? Dessas nervurinhas. E faço mais um ponto. E agora, entrando no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ou segundo ponto, e saio à frente, ó, um buraquinho à frente. E aí, faço mais um ponto baixo em relevo. Agora, a gente só vai fazer carreiras de ida e volta, ó. Assim. Viro o trabalho. Não sei se vocês viram ali o último pontinho que eu fiz.
Gente, posicionamento da câmera, eu precisei mudar porque eu coloquei no carregador. Aí agora tá meio difícil aqui pra mim acertar o ângulo. Mas enfim, é a mesma coisa ali da frente a partir de agora, ó. Que nós fizemos na tira do velcro. Vira o trabalho e faz ponto sobre ponto, sem fazer corrente para virar o trabalho, ó. Já tenho 3 carreiras. 4. E assim por diante, até ficarmos com um total de 19 carreiras de pontos baixos, de 3 pontos baixos, tá? Já volto. Prontinho, finalizei as 19 carreiras. No final da carreira 19, faço uma correntinha apertadinha e corto o fio. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento. Ela é toda em ponto baixíssimo. Iniciando bem na base, aqui de onde você fez o primeiro ponto. Entra lá no mesmo lugarzinho, prende o seu fio. E você vai subir aqui vou fazer uma corrente para prender o fio. E já vou subir aqui, ó, usando as laterais. Pontos estratégicos, tá, gente? Bem na beiradinha, ó. Pra gente conseguir fazer um acabamento bem bonito. Então, ó, eu vou fazendo, ó, pontos baixíssimos com cuidado. Pegando sempre na pontinha, pegando um fiozinho só, ó. Tá vendo? Aí vai ficando bem bonito. Olha, eu vou fazer todo o contorno da tirinha. Chegando aqui, ó, eu faço o contorno bem certinho para ficar redondinho ou quadradinho, o efeito que você achar melhor aí. E chegando aqui no final, eu volto com vocês. Ah, tá. E aqui, ó, na parte do calcanhar vai ser do mesmo jeitinho, tá? Contornar toda a tirinha em ponto baixíssimo também, da mesma forma. Eu já volto. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço aqui nessa parte. Como eu não arrematei esse fio ainda, deixei ele aqui pra trás, ó. Eu vou pegando também, bem na pontinha, ó. Aqui nesse primeiro ponto, ó, pegando só uma alcinha. Não precisa pegar no ponto todo, não. Ó. Aí já fiz aqui os 4 pontos, agora é só seguir aqui pra lateral. Descendo, fazendo aqui os pontos baixíssimos com cuidado, pra ficar bem feitinho. Tá? Eu vou terminar as minhas 2 tirinhas e já volto. E chegando aqui, ó, bem lá no início, onde você tem o último pontinho, pega uma alcinha desse pontinho e faz o seu último ponto. Aí, agora, só cortar o fio. Esse fio você traz aqui pelo mesmo buraquinho, onde você entrou para fazer ele, esse último ponto, e traz ele para a parte de trás. Ficou assim, o contorno da tirinha, fica bem feitinho. Agora, a gente pega esses fios que estão aqui, vamos dar um nozinho. Vamos economizar arremate, né, gente? E corta. Porque aqui, depois a gente vai passar uma colinha e vamos colar essa partezinha aqui, ó, até aqui. Vamos passar a cola, colar para ela ficar posicionada assim, dessa forma, ó. Tá bom? Então, é isso. Agora eu vou fazer meu contorninho aqui na parte da tirinha do calcanhar e já volto. Bem, agora eu vou colar aqui no pezinho da tirinha. Então, eu passo cola com muito cuidado. Estou usando a Pega 1000. Passo um pouquinho aqui. Já pegando aqui nos fiozinhos que eu quero arrematar também, ó, nas pontinhas. E passo um pouquinho aqui, ó. Espero uns segundinhos. E depois, esperar uns 30 segundinhos, aí você vem e cola. Se você colar assim na hora, para colar não pega cola não, tem que esperar ela
dar uma pré-secada, né? Uns 30 segundos e já tá bom. Ó, aí aqui a tirinha vai ficar assim, pra esse lado. Como esse é o pezinho direito, vai fechar aqui pra esse lado. Agora, aqui na tirinha do calcanhar é a mesma coisa. Vem aqui na direção de onde vai ficar a tira, vai passar a cola. E aqui, vai ver mais ou menos até onde você vai precisar passar a cola. Tem aqui. Passou a cola aqui também. Espera os 30 segundinhos. Enquanto isso, eu vou fechando aqui a cola, colocando a tampa. Aguardo uns segundos. E aí, posiciono a tira. Sempre puxa essa partezinha do calcanhar pra cima pra ficar bem esticadinho, tá? E aí, agora é só acomodar aqui, pressionar. Vou usar a agulha de tapeçaria para fazer essa costurinha aqui. Nós vamos dobrar a parte que sobrou, trazendo até aqui, ó, e vamos costurar para ficar aqui com essa partezinha. Isso aqui auxilia bastante na hora de calçar no pezinho do bebê. Que como ele calça como se fosse uma botinha, aí não tem, se não fizer essa parte para pegar, não vai ficar meio difícil, né? Então, isso aqui auxilia a mamãe puxar assim pra cima pra acomodar mais rápido no pezinho do bebê. Bem, eu vou trazer aqui mais pra parte da lateral. E já venho aqui, ó. Eu vou tirar o pezinho molde, eu nem falei com vocês, né? Eu gosto de usar pra fazer esse tipo de colagem, tá? Auxilia bastante. Deixa eu retirar aqui. Porque agora nós vamos precisar dessa parte de dentro livre. E aí, eu vou pegar aqui abaixo dessas carreirinhas de pontos baixíssimos, na mesma direção em que a tira ficou, ó, trago pra cá. Agora, eu vou pra fazer no segundo pontinho, ó, aí eu passo direto aqui. Tem que ficar bem preso mesmo, tá, gente? Pra não se soltar. E aqui primeiro eu saio numa parte, aí depois venho pegando na beiradinha. E depois passa aqui pra dentro. Tem que sempre passar em todas nessas fases pra que fique bem preso. Na hora que a mamãe puxar, não solte. Ó, e aqui agora é só repetir a costura. Ficou bem presa, e agora é só arrematar o fio. Você pode arrematar pela parte de dentro lá, do jeitinho que eu já ensinei pra vocês, tá? E está costurado. Bem, agora eu vou fazer a colagem do velcro. Já vou deixar tudo coladinho. Pra colar, eu gosto de usar a cola de silicone, que ela seca mais rápido. Mas eu não uso muita quantidade, para não ficar duro. Então, eu vou vir aqui primeiro, é mesmo esqueminha da cola pergaminho, ó. Passa aqui em todo o velcro, tento passar nele todinho, bem pouquinho, quase não uso cola. Vou deixar ali e aqui também na parte mais áspera, que é a parte que a gente vai deixar ali embaixo, sem ser na tirinha. O difícil é só deixar ela aqui. Ah, ficou. E agora, eu vou ver mais ou menos, ver o tamanho que vai ser, ó. Vai vir até mais ou menos aqui. Vou passar a cola aqui também, aonde eu sei que vai pegar o meu velcro. E aqui também. Sei que é daqui desse furinho pra baixo. Então, vou passar aqui. Nem sei se vocês viram, gente. Esqueço que o posicionamento da câmera tá diferente. Ó, mais ou menos do tamanho desse outro quadradinho, tá? Então, passei aqui e aqui também. Agora, depois que esperar uns 30 segundinhos, aí você vem unindo as duas partes.
que está com a cola. Vocês vão ver como que fixa, fazendo assim desse jeito, e não solta de jeito nenhum. Aí já foi ali e aqui também. Aí agora, ó, e assim a gente já tem o nosso velcro no lugar, bem pregadinho. Depois você pode dar uma pressionada aqui assim, ó, pra fixar bem. Agora a gente vai fazer o acabamento na sola, pra dar o tchan aqui do nosso trabalho. Até saiu aqui. Espera secar bem pra fazer isso que eu fiz, tá, gente? Deixa eu pressionar mais um pouquinho pra colar. Agora a gente vai fazer o acabamento na parte do solado. Isso aqui. Então, vamos vir aqui, ó, na parte do bico. Vamos achar o meio da sola, achar o meiozinho. Vamos dividir aqui 2 pontos, um para um lado e outro para o outro. Vamos inserir aqui a nossa agulha, usando aqui, ó, a segunda alcinha. Aqui tá mais encostadinha na parte do corpinho do sapatinho, assim, ó. Vamos fazer 2 pontos baixíssimos. Bem, para fazer o primeiro ponto, eu vou entrar aqui um ponto antes, tá? Só para prender o fio. Aí, quando eu vier aqui pro ponto onde eu marquei, onde tava separadinho, aí já vai ficar o ponto certinho, ó. Aí, vou fazer 2 pontos baixíssimos. Uma corrente, viro o trabalho e repito, 2 pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Ó, na alça de trás a gente entra, vamos fazer um, e no segundo ponto, mais um. Segura esse fio aqui, tá? Pra não desfazer o seu ponto. Uma corrente, vira o trabalho, vamos repetir. Pegando lá na alcinha de trás ou no meio do ponto, vamos fazer mais 2 pontos. No caso, a gente vai trabalhar um total de 4 carreiras de 2 pontos baixos. E para finalizar a última carreira, uma corrente, vira o trabalho, sempre ignorando a corrente, tá, gente? Vamos fazer os 2 últimos pontos, pegando lá na alcinha de trás dos pontos baixíssimos da carreira anterior. Aí sim a gente faz a corrente e corta o fio. Esse fio aqui, ó, tá repuxadinho, é só você ajeitar ele, vir aqui entrando na laçadinha do próximo ponto, leva lá pra trás. Aí você pode fazer um nozinho aqui ou deixar ele em espera. Como eu vou colar aqui depois, não vai aparecer. Eu vou fazer o nozinho pegando aqui no pontinho azul mesmo. Ó, só para prender e não ficar soltando, tá? Aí a gente corta o excesso. Esse aqui você pode deixar aqui por enquanto. Bem, então agora a gente vai vir, ó, pegando aqui pelo calcanhar e vamos fazer o mesmo trabalho, ó. Começando a chover aqui, mas eu vou concluir esse vídeo. Mesmo assim, tá, gente? Peço que tenha um pouquinho de paciência que já tá acabando. Aí, ó, entrei, fiz, formou uma laçadinha, vem pro próxima alcinha, pega ali e faço o ponto baixíssimo e vou seguindo, pegando desse jeito, fazendo ponto baixíssimo. Vou fazer isso até chegar aqui, ó, antes desse trabalhadinho que a gente fez aqui, tá? Eu volto com vocês nesse último pontinho aqui. Cheguei aqui, ó, um ponto antes
aquele pontinho que a gente trabalhou, mas eu vou usar esse mesmo ponto para poder começar a subir aqui. Nós vamos contornar esse detalhezinho aqui. Então, já fiz um ponto ali. Aí, agora a gente vai trabalhar na lateral, subir aqui 3 pontos baixíssimos. Ó, vamos pegar na beiradinha. Deixa eu só desenrolar aqui a linha. Vamos subir 1. A minha outra agulha, ela se perdeu por aqui, eu tive que trocar. Ó, 2 e 3. Aí, agora a gente vai vir aqui pra cima, aqui daqueles pontos que a gente tem aqui, ó. Nos 2 pontos, pegando na alcinha de trás. Aí, vamos fazer mais um. Deixa eu só pegar bem direitinho. 1 e 2. E vamos descer novamente 3 pontinhos aqui na lateral. 1. 2. E vamos pegar no lugar mais fácil. E 3. Aqui, ó, na mesma alcinha onde a gente tem um ponto trabalhado, vamos entrar e fazer mais um pontinho aqui, só pra ficar bem folgadinho, não ficar esticado demais. Aí, só seguir pros demais pontos, dando continuidade, ó. Aí, agora, ficou mais fácil com esse contorno, você vai fazer mais 2 carreiras iguaizinhas a essa. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai iniciar a próxima carreira, tá? Eu já volto. Olha, eu cheguei aqui pra fazer o último pontinho, que vai dar exatamente, ó, no mesmo lugar de onde a gente tem esse fio, ó. De onde saímos para fazer o primeiro ponto. Nosso primeiro pontinho tá exatamente na mesma direção desse fio. Então, aqui, a gente fecha a carreira, fazendo o último ponto. Aí, vamos iniciar mais uma carreirinha. Aí, a gente segura o fio só para nos desfazer esse primeiro ponto. Aí, já vamos vir pegando na segunda alcinha também. Deixa a alcinha de dentro livre. Na segunda alça, a gente inicia. Deixa eu acertar aqui. Mais uma carreirinha. Já temos, no caso aqui, essa é a nossa segunda carreira. Ó, só dá sequência, dando continuidade. Após terminar essa segunda carreira, eu vou fazer apenas mais uma. No total, 3 carreiras, tá? Só contornar tudo. Aqui na frente também, mesma coisa, ó. Nesses pontos, você vai contornar usando sempre a segunda alcinha, tá? Aqui já tá fácil. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Olha, eu finalizei as 3 carreiras, aqui, ó, exatamente na direção desse fio da última ponta. Eu não vou cortar o fio, porque eu já vou fazer o acabamento. Aqui nesse sapatinho, eu cortei o fio, arrematei e fiz acabamento na mesma cor do corpinho do sapatinho, ó. Só que eu não gostei muito, não. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui de um outro jeito. Não vou cortar o fio, como eu já falei, vou fazer uma corrente aqui apertadinha, só vou virar aqui o trabalho, vou fazer assim para ficar mais fácil eu trabalhar. E vou começar a fazer nessas alcinhas aqui, ó, pontos baixíssimos também. Venho aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Sempre nessas ondinhas, ó. Pego lá e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer isso contornando toda a solinha. Ó, vai ficar assim, desse jeitinho, tá? Quando eu concluir aqui, chegar aqui nesse último pontinho, eu volto com vocês pra gente fazer um acabamento legalzinho aqui. Pra finalizar, olha, eu vou vir aqui, ó,
dentro do primeiro ponto baixíssimo e vou fazer o último pontinho ali. Agora eu corto o fio, puxo aqui direto, vou vir aqui uma laçadinha à frente, ó, entro com cuidado. E busco o fio, levando ele lá para a parte de dentro. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer um pouco mais para baixo. Difícil, mas a gente consegue. Ó, aí é só ajeitar aqui as laçadinhas, ó. Esse fio eu vou pegar e vou dar um nozinho, para não precisar arrematar. Ou melhor, o arremate vai ser esse aqui. Dei um nozinho. Depois eu corto o excesso. O que está lá do lado de fora, eu vou trazer ele aqui para a parte de dentro. Olhe mais ou menos, pegando um pontinho à frente, ó. Leva ele lá para dentro. E faz o mesmo, você vai fazer um nozinho aqui para prender esse fio. Eita, Lelê, nem sei o que fiz isso aqui, gente. Mas não vai dar problema, porque a gente vai colar tudo. Ó, pronto. Agora é só cortar o excesso. Faz o mesmo com esse fio aqui da frente, tá? Só dar um nozinho e cortar o excesso. E agora sim a gente pode colar. Eu vou pôr o molde aqui dentro, que eu gosto do apoio que o molde me dá. Fica mais fácil para poder fazer a colagem. Não que você não consiga fazer sem, mas eu prefiro um moldezinho. Então, agora a gente vai passar a cola somente aqui, ó, na beiradinha. Pode ser cola de silicone, mas eu gosto de usar pega-mil, porque ela não deixa ficar rígido. Por mais que ela tenha um cheirinho forte, só no momento, né, que você tá usando, depois esse cheiro sai. Então, não tem problema, não vai dar problema nenhum de cheiro o bebê. Aqui eu vou passar um pouquinho mais, porque a parte que tem fios, né, precisam ser colados. Aqui. E agora aqui é só na beiradinha mesmo. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, bem na beiradinha. Aonde você tiver fio, você passa pra que cole bem. Ó, e assim a gente vai fazer em todo o contorno. Se você quiser, você pode passar um pouquinho aqui, ó. Ver mais ou menos onde vai pegar e passa um pouquinho. Aqui, ó, eu passo, tá? Os dois lados dessa tirinha eu passo para pegar bem aqui a cola. Ó, e agora é só acomodando, ir acomodando. De maneira que fique retinho. Aí, a gente vai acomodando esse trabalhadinho aqui do soladinho. Assim. Aqui na frente também. Se você quiser que cole mesmo, você vai ter certeza que vai colar, você passa um pouquinho nos dois lados, tá? Tanto aqui quanto na parte da sola. Aqui desse trabalhadinho. Ó. Depois é só ir acomodando. Bem, aqui eu também vou repetir o mesmo, ó. Vou passar aqui. Pra me certificar de que vai colar bem.
E aqui, deixa eu corrigir aqui. Olha, esse detalhezinho, ele pega bem aqui na base, ó, de onde a gente tem esses pontos baixíssimos. Nem dá pra ver direito, ó. Se fosse um fio mais grossinho, daria pra ver. Tá vendo? Pega bem aqui abaixo. Esse é o limite de até onde que vai esse detalhezinho. Bem, então assim a gente tem aqui finalizado o nosso sapatinho. Eu só vou pregar a plaquinha aqui e a minha etiqueta aqui atrás, tá? Eu colo com a cola de silicone mesmo, pode ser com a Pega-Mil, mas tem que fazer esse processo de passar a cola na etiqueta, esperar absorver um pouquinho, depois repassa a cola. E se der para passar no local onde você vai aplicar a etiqueta, você passa lá, espera uns 30 segundos, depois une a etiqueta ao tecido, né, ao crochê. E vai colar bem mesmo, não vai soltar por nada, tá, gente? Só se rasgar mesmo a etiqueta. Então, é isso. Então, aqui a gente tem ele na cor laranjinha e agora na cor azulzinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marquem, gente, lá no grupo, tá? Entre pro grupo do Facebook, fica mais fácil de vocês me mostrarem as peças que vocês fazem através das minhas aulas. Então, o grupo, o link tá, todos os links dos dois grupos que eu tenho lá no Facebook, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.